exaltado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém? Como é gostoso, né? Poder estar na casa do Senhor, poder louvar ao Senhor, poder exaltar o Senhor e poder dizer que Ele é digno, né? De toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. É nisso que eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus. Creio que as promessas do Senhor, os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração, não é em vão. Porque Jesus fala, né? Eis que dou sonhos ainda. Sonhos é de Deus. E como eu falei lá na minha casa, no último encontrão, né? Que eu li em Neemias, que eu até brinquei que eu ia continuar hoje, que eu ia fazer perguntas, se alguém tinha lido os textos de Neemias. Porque é uma história, irmãos, que chama muita atenção. A história de Neemias. Ele era um garçom, um mordomo do rei. Era simplesmente um ajudante do rei, né? Se a gente parar para pensar. Quer ver? Vamos ler lá, Neemias a partir do versículo 1. Neemias 1 a partir do 1. O título da minha Bíblia começa assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza. E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns dos judeus. Alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me o restante, que não foram levados para o cativeiro lá, mas a província, então, era a miséria e desprezo dos muros de Jerusalém, fedidos em suas portas, queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei, por alguns dias tive jejuando e orando perante a Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade, para que aqueles que te amam guardem os teus mandamentos. Amém? Aqui fala de Neemias. A história de Neemias, ele era um mordomo do rei. Era aquele que estava ali sempre do lado do rei. O rei ia comer, ele degustava a comida do rei. O rei ia beber o vinho, ele era o primeiro a beber. Por quê? Porque se tivesse uma comida envenenada, ele era o primeiro a morrer também. Aí eu vou e pergunto, imagine uma profissão dessa. Você sendo mordomo de um rei, aonde tudo que o rei vai comer, você degusta. Sendo que a gente sabe, que todo rei tem seus inimigos, não é verdade? Todo rei tem seus inimigos. Imagine se Neemias não fosse apaixonado pelo que ele fazia. Imagine se ele não fosse. Toda a comida que ele ia comer com medo. Concorda comigo? Porque, gente, o rei é cheio de inimigos. Cheio. Qualquer hora, um ia lá, podia botar um veneno na comida do rei e um abraço para o rei. Era uma vez um rei. Mas aí é que está a diferença de Neemias. Neemias, mesmo no meio de todas essas lutas, de todas essas tribulações que ele passava ali, mesmo ele comendo com medo, Neemias nunca parou de orar e de jejuar. Neemias nunca parou de orar e jejuar. Isso era a certeza que ele tinha, que toda comida que ele ia comer não ia fazer mal. Porque aquele que confia no Senhor não teme mal algum.
Esse era Neemias. E diz a palavra de Deus que Neemias, um certo dia, estava ali degustando a comida do rei e ouviu quando chegaram falando que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. Imagina, os muros de Jerusalém, de uma cidade como Jerusalém, ter derrubado. Por quê? Por causa do povo, que era ambicioso, vivia com briga, vivia com intrigas, mas jamais Neemias parou para pensar nisso. Neemias jamais olhou para o povo, por rebeldia, seja por que for. Pelo contrário, quando Neemias soube da notícia que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado, que o muro de Jerusalém tinha caído, diz a palavra que veio uma tristeza tão grande no coração de Neemias, que imediatamente ele começou a chorar. Ele chorou, ele orou e ele jejuou. Por quê? Porque ele não estava conformado com aquela situação. Neemias não se conformou com a situação, então ele não aceitava os muros caídos. Diz a palavra que através da oração, depois da oração, do jejum, que ele orava, jejuava, frequentemente sem parar. Deus permitiu que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Agora eu vou e pergunto, será se um copeiro, olha as coisas de Deus, é isso que eu quero que vocês entendam, as coisas de Deus é loucura. Um copeiro, que apenas sabia degustar comida, saberia construir um muro? Ele não era pedreiro, ele não era arquiteto. É onde eu quero chegar. Que para Deus não existe sonhos impossíveis. Não existe aquilo que você fala, eu tenho sonhos, mas eu não vou correr atrás, eu não vou fazer porque eu não sei. Não existe. Não existe sonhos impossíveis para Deus. Todo sonho é possível para Deus. Todo sonho. Ó Neemias, um copeiro construiu um muro. É coisa de louco, porque como que ele ia saber a quantidade de cimento, areia, pedra, a gente não sabe. Se eu falar para vocês assim, constrói um muro, fora meu marido que já sabe, é claro, né? Ele não vale. Alguém construiria? Não, por quê? Porque a gente vai botar um tijolo aqui e vai cair outro ali. A gente vai mexer o cimento vai sufocar a gente, não é assim? Por quê? Porque a gente não sabe. Mas quando a gente tem força de vontade, o que a gente faz? A gente vai lá no YouTube, olha, é tanto de areia, é tanto de água, e você mesmo ali, você vai lá e tenta e faz, não é? É igual a gente quando quer fazer um bolo. Quando a gente quer fazer um bolo que a gente não sabe a medida, a gente não sabe ir lá no YouTube e ver quanto vai de ovo, quanto vai de massa, quanto vai de tudo. Eu pelo menos sou assim, se eu tenho vontade de comer alguma coisa, e eu só imagino e não sei fazer, o Google me socorre. Só que naquela época, não tinha Google para socorrer Neemias. E aí? Como que ele ia construir esse muro? É igual a história de Davi, também. Aonde que um menininho, mirradinho, pequenininho, ia ter força de matar um gigante? Se até para dar uma rasteira ele não ia conseguir, porque a palavra diz que Davi era mirradinho, né? Pequenininho. É como eu estava falando para Amanda e para o Vitor agora há pouco. Davi era tão pequeno, tão mirradinho, tão xoxinho, que nem o pai dele lembrava. E o que me chamou mais atenção ainda não foi nem o pai lembrar, foi o profeta, né? O profeta Samuel foi lá. Quando o profeta Samuel foi lá, ungiu o rei de Israel. Até ele imaginava que ia ser um dos filhos, né, do pai de Davi. Ia ser aqueles que era líder, era aquele que era o líder dos exércitos, né, aqueles formosão, aqueles grandão. Até ele.
Diz a palavra lá em Davi, que a gente vai lendo, e vai falando que ele olhava para um, via fortão, aí o coração dele se alegrava, né? Isso do profeta, hein? Até o profeta se deixa se enganar, para vocês terem ideia. E diz que é esse. Aí o Senhor falava, não. Ah, não é esse aqui, mas vai ser esse, porque esse também tem tipão, né? Esse é forte. E Deus falava para Samuel, não, ainda não é esse. Samuel olhava para o outro e falava assim, ah, Senhor, agora é esse. Olha esse como é bonito, olha esse como é formoso. Porque nós somos assim, né? A gente olha os olhos humanos. E diz o Senhor para ele mais uma vez, não, filho, não é esse. Chegou a hora que o Senhor falou para Samuel assim, olha Samuel, vou te contar um segredo. Eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo estatura. Eu não vejo se a pessoa é bonito, feio, grande, pequeno, gordo, magro. Não. Eu não olho para a casca de fora. Eu olho por dentro. Eu sou aquele que vê o coração, não a aparência. Por quê? Porque Deus, é o que Deus sempre colocou no meu coração. Deus precisa de pessoas que dependam do Senhor. Sabe aquela pessoa que faz assim, pai, eu não sei. Pai, eu não consigo. Pai, olha, eu sou fraco. É dessas pessoas que Deus precisa. Por quê? Porque quando você é forte, que nem os irmãos de Davi eram fortes, eles botavam confiança neles. Eles colocavam confiança no próprio músculo. Ah, eu sou forte, eu vou lá e eu derrubo. Só, irmãos, que quando você se julga forte demais e Deus te manda uma luta maior, aí é que você vai provar aonde está a sua força. Porque a nossa força não está no físico. A nossa força não está no homem. A nossa força tem que estar no Senhor. Que é que nem a gente lembra, né? É bem conhecida a passagem de Davi, que quando Samuel perguntou para o pai dele, para o pai de Davi assim, aí, porque Davi, o profeta já tinha até desistido, né? Porque não viu mais ninguém, não é nenhum daqueles, quando pergunta para o pai, Jessé, e aí, tem mais alguém? Tipo assim, eu acredito que até o profeta não acreditava que teria mais alguém. Diz a Bíblia que o pai de Davi pensou ainda. Você imagina, o pai esquecer. Diz a Bíblia que o pai de Davi pensou, ah, tem mais um mirradinho lá que cuida das ovelhas, mas eu tenho quase certeza que esse não vai ser. E quantos de nós, muitas vezes, não escuta isso? Ah, não vai dar certo. Esse sonho não é para você. Desiste. Não bate na porta. Olha, você vai enviar currículo para aquela empresa? Para quê? Você não está vendo que você não tem capacidade? Você está vendo que você não pode? Olha, você precisa de curso disso, de curso daquilo, fazer isso, fazer aquilo, falar línguas, falar não sei o quê. É lógico, temos que nos preparar. Mas Deus também nos prepara, igual preparou Neemias, igual preparou Davi. Então não desista dos seus sonhos. Porque diz a Bíblia que quando Davi chegou, Samuel olhou, nem Samuel acreditava que era ele. Mas Samuel obedeceu a Deus. Samuel não questionou Deus. Tá bom, Senhor, é esse? Eu imagino Samuel pensando, né? Tá bom, Senhor, é esse? Mas eu não concordo muito não, porque tantos aqui mais formosos, o Senhor vai justo com esse? Eu imagino que Samuel deve ter pensado desta maneira, igual o pai de Davi também deve ter pensado, nossa, mas quantos filhos formosos eu tenho aqui? Quantos homens elegantes, ele vai querer logo esse? Que não sabe nem pegar numa espada. Porque a Bíblia diz que Davi não sabia pegar a espada. Como que pode? Um rei naquela época não saber pegar numa espada. Por quê? Porque Davi era pastor de ovelha. E o que Davi fazia, Davi não saía contando para os outros. Porque Davi já tinha matado o urso, Davi já tinha matado o leão.
Você imagina um menininho daquele chegando e falando: pai, olha, eu matei um urso. Pai, olha, eu matei um leão. Gente, é coisa de louco, né? E o que iam dizer para ele? Que ele estava mentindo. Mas ele não estava mentindo. Por quê? Porque a força não era dele. A força era do Senhor. Deus era que dava força para Davi. E diz a palavra que depois que Davi foi ungido rei, os próprios irmãos de Davi criaram raiva dele, criaram bronca dele, não aceitavam aquela situação, não queriam aquela situação fosse para frente, porque quem já se viu, um menino daquele ser rei, enquanto nós aqui tudo preparado, tudo treinado, tudo forte, elegantes, e Deus nos escolheu. Imagina, esse profeta está doido, imagina, tenho certeza que Deus se enganou, isso não pode acontecer. Só que Deus, meus irmãos, não se engana com a gente, jamais Deus se engana, como diz na palavra dele, ele não é homem para que minta e nem se arrepende daquilo que ele nos prometeu. Então eu creio que cada promessa que nós temos, cada uma que foi feita, e cada uma que o Senhor fará daqui para frente, se cumprirá. Por quê? Porque ele não é homem para mentir e nem homem para se arrepender. Então não desista do seu sonho, não desista dos seus planos. Se o Senhor prometeu, ele irá cumprir. Porque foi assim na vida de Davi, diz a palavra, que Davi levou um tempo, e os soldados, na época, iam para guerras, lutavam, e da época de Saul, o exército era imbatível. Então, todas as guerras que eles iam, eles ganhavam. E isso foi gerando cada vez mais bronca nos filisteus. Cada vez mais bronca, porque toda guerra eles perdiam. O que eles fizeram? Eles pegaram um gigante. Ah, tá bom então, já que vocês são fortes, vamos ver se vocês conseguem derrubar o gigante. E diz a palavra que todo o exército de Saul tremeu. Tremeu. Por quê? Porque eles não olhavam para Deus. E não acreditavam que quem vencia as batalhas não era eles. Era o Senhor do Senhor, o Senhor de Israel, que vencia as batalhas. E diz a palavra que ficava um olhando para o outro, mas nenhum tinha coragem de ir até lá matar aquele gigante. Aí eu vou e falo, gente, cada homão formoso, né, daqueles grandão, com medo de um gigante. E quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Às vezes vem um problema e olhando aos olhos da gente é muito grande. Você não consegue. Você olha, você fala assim, não, Senhor, como foi falado hoje aqui, eu não vou suportar. Tenho certeza que desse eu vou. Foi o que o exército de Saul fez naquela hora. Diz a palavra que ficava um olhando para o outro e um jogando para o outro. Você vai, o outro, não, você não vai. Ah, você vai, não, eu não vou. Ah, ele vai matar, não, a gente vai morrer. Não, eu vou perder a guerra. E na vida da gente, irmãos, não é diferente disso. Não é não? Às vezes vem as lutas, você senta, você chora, você desiste, você para. Muitas vezes você está trabalhando, você não quer ir mais. Muitas vezes você está estudando, você fala, não, não vou mais porque eu não consigo mais, a minha mente não abre, não sei o quê. Mas o Senhor sempre manda suporte. O Senhor sempre dá suporte, Ele não desampara ninguém. E diz a palavra que chegou a hora de Davi, o pai de Davi mandou ele preparar a sacolinha e levar comida para os irmãos, né? Levar roupa, levar mantimentos para os irmãos que estavam em guerra. Que quando Davi chegou lá, que Davi olhou aquela brigaiada entre eles, porque ninguém queria ir guerrear. Ninguém queria, por quê? Porque tinha certeza que iam morrer, que a luta ia sucumbir eles. Era a luta que ia matar eles. Então nenhum queria ir. Davi olhou
para aquela situação, aquele menininho pequenininho, olhou. Eu fico imaginando Davi, né, pequenininho ali, com a mão na cintura, e andando para um lado, e andando para o outro, e falava assim, mas quem é esse que afronta o Deus Altíssimo? E os irmãos de Davi deviam olhar e falar, nossa, quem é esse moleque? Quem é esse moleque para estar falando uma coisa dessa? Menino, se você for lá, basta um sopro dele, você vai parar longe. E eu fico imaginando Davi, né, todo indignado lá. Nossa, mas quem é esse que afronta meu Deus? Ah, isso não vai ficar assim não. Ah, eu vou passar por cima disso. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. E o povo olhando para Davi falando, ó, ele é doido. Imagina, ele vai enfrentar o gigante, o exército inteiro aqui, mais de não sei quantos milhões de homens, não tem coragem de ir, um moleque desse vai? Nunca. E diz a palavra que Davi ficou indignado mesmo, né? E olha só como Deus faz as coisas, que é bem coisa de louco. E diz a Bíblia que como os soldados não queriam, não tinha ninguém para enfrentar o gigante. Quem ia enfrentar o gigante? Ninguém. Aí diz a Bíblia que Saul aceitou, depois de muita peleja, Davi ir. Por quê? Porque tinha certeza que Davi ia morrer. Imagina que o exército não conseguiu matar, um menino vai conseguir? Nunca. E diz a Bíblia que Saul preparou Davi. E lembre que Davi não sabia nem pegar uma espada. Como que você vai lutar com gigantes se você não sabe nem pegar uma espada? E diz Saul, com medo de Davi morrer, apenas numa olhada do gigante, vestiu Davi com a armadura dele. Você imagina, o rei Saul, fortão, né, grandão. Davi, um menininho pequenininho, vestindo a armadura de um rei. Davi não tinha nem força, gente, para segurar aquela armadura, quanto mais andar. Imagina. E quantas vezes a gente não se sente assim, não é verdade? No meio das lutas, igual Davi se sentiu com a armadura de Saul. Porque Davi com a armadura de Saul não aguentava nem andar. Não dava um passo que ele caía, de tão pesada que ela era. E muitas vezes na nossa vida é assim. As lutas às vezes é tão pesada que você prefere sentar e esperar. Ah, não, Senhor. Até aqui eu já lutei. Daqui para frente é com o Senhor. Ah, já entreguei na mão de Deus. Epa, peraí. Temos que entregar na mão de Deus, sim. Davi também entregou na mão de Deus. Mas Davi não sentou e cruzou as pernas, não. Eu fico imaginando Davi com aquela armadura, dando um passo e caindo, dando um passo e caindo. O que é que ele fez? Não, arranca. Isso aqui não é meu. Arranca, que não é meu. Eu vou no nome do Deus Altíssimo. Se Davi pega aquela armadura de Saul e vai com a armadura, será se ele tinha vencido? Se ele tivesse todo com a armadura, capacete, aquelas botas, tudo, que não era dele, tinham colocado nele. E é o que o Senhor me traz na mente agora. Quantas vezes nós queremos as lutas que não é nossa? Quantas vezes a gente toma para si as dificuldades dos outros? O Senhor não mandou você tomar a luta do irmão. O Senhor mandou você ajudar. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que faz milagre? Cadê o Deus? Cadê? E aquilo, imagino eu, que deve ter criado uma ira tão grande em Davi. Por quê? Porque Davi era um verdadeiro adorador do Senhor. Davi, ele adorava em espírito e em verdade. Então eu acredito que aquelas afrontas ali, tudo que faziam a Deus, aquilo machucou Davi.
Aquilo revoltou Davi. Então, de uma certa maneira, Davi criou ódio. Né? Davi criou ódio pelos filisteus. E quando Davi foi lá, que afrontou, que matou ele, a palavra de Deus diz que Davi ainda cortou a cabeça do gigante, que era para não restar dúvida. Porque o nosso Deus, ele é assim. Quando ele faz por completo. Porque Davi, ele podia muito bem ter só matado. Ah, vou só matar. Acabou. Morreu? Não. Mas diz a palavra que Davi fez questão de cortar a cabeça do gigante e ainda levar para que todo mundo visse que ninguém pode afrontar o Deus de Israel. Ninguém pode. Que Deus é Deus. Por isso que Davi é considerado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque tamanho era o amor de Deus por ele. E ele amava muito Deus. Mesmo no meio dos pecados, das coisas loucas que Davi fazia, Davi nunca deixou de se humilhar na presença do Senhor. Davi nunca deixou de buscar o Senhor verdadeiramente. Nunca. Davi nunca desistiu. Davi nunca olhou para o problema dele e falou, pronto, daqui para frente não vou mais. Daqui para frente chega. Daqui para frente, olha, não dá mais. Não vou mais. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Que Davi errou sim. Muitos erros. Pecou sim. Mas nunca deixou de se arrepender. Nunca deixou de voltar atrás. Davi nunca deixou. Pelo contrário, Davi errava de manhã, pecava de manhã, à noite ele estava com a cara enfiada no chão. Senhor, me perdoa. Senhor, eu prometo não fazer isso. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, olha, Pai, eis-me aqui. Senhor, olha, eu falhei. Senhor, olha, eu tramei contra meus irmãos. Olha. E Davi se quebrantava de verdade. E ali Deus perdoava, porque Deus via um coração sincero em Davi. Que é como nós temos que ser. Vamos falhar, vamos errar, vamos sim. Mas não podemos permanecer no erro, não podemos permanecer na nossa falha. Pelo contrário, tem que olhar para frente, para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa direção, é o Senhor Jesus. Que seja assim na nossa vida, que a gente possa ser que nem Davi, que a gente possa ser que nem Neemias, que também se entristeceu, que também chorou quando viu o sofrimento do povo dele, porque nós estamos aqui para sentir a dor dos nossos irmãos também. Não é porque o nosso irmão está com dificuldade que a gente não vai olhar, que a gente não vai orar, que a gente não vai jejuar. Cadê o amor um pelos outros, como diz a palavra do Senhor? Temos que ter, irmãos, porque a vida é um sopro, a vida ela é passageira. Nós sabemos o dia de hoje, mas o dia de amanhã ninguém sabe. Nós não sabemos se dá tempo se arrepender, se dá tempo a gente falar mal do irmão e dá tempo pedir perdão antes de morrer, porque a gente não sabe. Como eu costumo falar, a nossa vida ela é um sopro. Quantas pessoas você não conversa de manhã e de tarde Deus recolhe? Minha mãe conta que um tio meu, estava todo mundo almoçando na mesa, né? Fazendo aquela boa festa. E de repente, ele caiu por cima do prato. E todo mundo falava, levanta Pedro, levanta, levanta. Deixa de brincadeira, porque ele era muito brincalhão, né? E quem disse que ele levantou mais? Ali ele faleceu, em cima de um prato. Na mesa, brincando e comendo com todo mundo. E toda vida que a gente está em família, que minha mãe conta essa história, isso me chama a atenção. Imagine você estar ali e de repente Deus faz assim, ó. Porque a vida da gente é um sopro. Então viva para o Senhor. Lembre que a nossa vida aqui na terra é passageira. A gente é uma árvore que o Senhor plantou.
Eu vi uma ministração hoje de um pastor. Ele falava dos jovens, o pastor Lucindo, sabe? E ele falava dos jovens. E ali eu vi como uma resposta para o meu coração. Ele falou assim, ele começa assim: você sabe quanto tempo leva para o Ministério de Jovens crescer? E aquela frase dele me chamou a atenção, porque eu, como líder de jovens, eu quero saber. Eu quero saber onde eu estou errando. Porque quando a gente não vê a multiplicação, a gente imagina logo: ah, eu estou falhando. Ah, é eu que estou errando. Ah, Senhor. Ah, meu Deus. Ah. E quando ele falou essa frase, me chamou a atenção. Eu falei: ah, eu vou parar para ouvir. Aí eu fiquei lá no celular. Daí ele falou: sabe quanto tempo leva? De 4 a 5 anos para o Ministério de Jovens começar a fluir. Aí eu olhei para aquilo ali. Falei: gente, mas é muito tempo. Ele falando, eu imaginando, né? Mas é muito tempo, de 4 a 5 anos. Aí ele foi e deu um exemplo. Ele falou: muitos líderes pegam o Ministério de Jovens, passa 1, 2, 3 anos, o ministério não cresce, o líder simplesmente olha para a casa do vizinho e faz assim: ai, ali cresceu, ali está multiplicado. Ah, então é eu. Pá, pega a bolsinha e vai embora. Quando ele não vai para a grama do vizinho, ele vai para o banco. Chega no pastor e fala: ai, pastor, eu não quero mais, não dá, porque eu não tenho esse chamado, porque inventa mil coisa e vai para o banco. E ele deu um exemplo que foi de uma árvore. Ele falou: pega uma árvore e planta essa árvore. Se você pegar essa árvore e ficar toda hora mudando ela de vaso, de um canto para o outro, toda hora, porque a terra não flui, porque não dá fruto, a árvore não deu fruto, você vai lá, arranca ela e bota no outro quintal. Aí daqui a pouco você espera mais um tempo, ela não deu fruto, você vai lá, arranca ela e bota em outro vaso. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai morrer. Ela vai morrer. De tanto você arrancar ela, ela não vai criar raiz. Então vai chegar uma hora que ela vai morrer. Agora, se você deixar a árvore ali naquele vaso, naquele canto, mesmo sem ela dar fruta, mas se você começar a jogar água, a adubar ela, a dar uma vitamina, a fortalecer ela, vai chegar uma hora que ela não vai resistir. Vai chegar uma hora que ela vai ter que explodir. Ela vai ficar tão forte, que ela vai começar a dar fruto. Olha a diferença de você estar arrancando de um lugar para o outro. E desse jeito, ele falou, é os jovens. É o líder dos jovens, porque geralmente começa pelo líder. O líder começa a se entristecer porque não vê o crescimento, mas esquece que o crescimento é de Deus. Esquece que primeiro ele tem que montar a equipe dele. Que primeiro ele tem que preparar a equipe dele. Que primeiro ele tem que fortalecer o grupo dele. E essa ministração dele hoje, sabe, ardeu meu coração. Tanto é que, de prova disso, eu fiquei pensando, né? O tempo inteiro lá pensando. E quando eu vi, de verdade, a Amanda e o Vítor aqui louvando, falei: gente, meu coração encheu. Porque você vê que aquilo que ele ministrou lá, não é mentira. É verdade. Deus vai preparando aos poucos. Porque é que nem eu falei para Amanda essa semana. Falei: Amanda, eu creio que Deus está preparando. Porque a gente não sabe amanhã. Porque se amanhã não tiver um que louve, Deus levanta outro. Não tiver um que pregue, Deus levanta outro. Não tem um líder, Deus levanta outro. Mas o povo dele jamais vai perecer. Nunca vai perecer. Então lembre-se que todos nós somos um pedacinho de Deus. Todos nós, Deus conta com a gente. Não importa se você não prega, não importa se você não louva, não importa se você não dança, mas com certeza você tem um chamado. Basta ajoelhar e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, o que tu queres que eu te faça? Pai, o que o Senhor quer que eu faça na tua casa?
Porque muita gente almeja isso daqui, ó. Almeja púlpito, palanque. Almeja brilhar, aparecer. Porque acha que está aqui é maior do que os outros. Não é não, é que nem aquela árvore que eu acabei de contar. Porque está aqui, mas se não tiver Deus no coração, se não tiver fincada a raiz, não serve de nada vir aqui nesse púlpito e falar bonito. Conheço muitas pessoas que vêm aqui e falam lindo. Vai no púlpito e fala maravilhoso, mas não vive aquilo que fala. Então é melhor a gente falar amém e viver o amém, do que falar e não viver. Então seja humilde e manso de coração, igual o Senhor nos ensina. Toda vez que você se entristecer e não quiser vir para a casa do Senhor, lembre da história da árvore. Que se você não ficar raiz, a árvore vai morrer. E depois dela morta, irmãos, olha, só o milagre do Senhor para ressuscitar ela, viu? Porque enquanto tem uma raizinha viva, é mais fácil. Por isso venha, é como eu falo sempre, venha para a casa do Senhor, chorando, gemendo, venha, mas venha, não deixe as suas raízes secarem, não deixe, irmãos, não deixe, pelo contrário, alimente. No dia que você não quiser vir para a casa do Senhor, porque está triste, porque a luta está grande, esse é o melhor dia de você vir, porque é o dia que o Senhor vai te dar a vitamina que você precisa. Então lembre-se sempre da árvore, nunca mude ela de lugar, porque de tanta mudança, possa ser que ela se apague, amém? Meninos, vamos louvar mais um louvor? Em nome de Jesus? Que Deus usa vocês tremendamente, porque o Espírito